Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e eu vim finalmente tirar a poeira desse canal. Eu resolvi voltar a gravar. Eu já agradeço a todo mundo que ficou aqui, todo mundo que chegou, muito obrigada. Aqui eu falo principalmente sobre literatura, se você não conhece ainda esse canal. Mais vez ou outra aparece algum outro assunto por aqui. E se você está chegando aqui agora, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, sim, você me ajuda na divulgação do vídeo. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que gosta de literatura, sempre dou várias dicas por aqui. E vamos lá começar o vídeo, né? Hoje eu vou falar com vocês sobre o livro A Primeira História do Mundo, do autor nacional Alberto Mussa. Esse foi o primeiro livro que eu li este ano e o Alberto Mussa é um autor carioca, ele nasceu no Rio de Janeiro e ele tem diversos livros publicados. A Primeira História do Mundo foi publicada em 2014 e ela faz parte de uma série de livros do autor chamada Compêndio Mítico, onde ele busca trazer histórias policiais que se passam entre 5 séculos dentro do cenário do Rio de Janeiro. Todas essas são histórias fechadas, então você não precisa ler na ordem, não tem uma sequência. E a Primeira História do Mundo é uma história ficcional, mas que o autor vai se basear do ponto de partida de uma história real. Aqui a gente vai acompanhar a primeira história de assassinato em registro na cidade do Rio de Janeiro. Mas antes de adentrar na história mesmo, vamos pensar um pouquinho sobre o cenário em que ela se passa. A história então se passa no Rio de Janeiro, no ano de 1567. A Baía de Guanabara, ali onde a cidade do Rio de Janeiro viria a ser fundada, ela foi descoberta no ano de 1502 por Gaspar Lemos, que era um navegador português. No ano de 1555, os franceses vêm e se apossam dessa região. Eles inclusive constroem ali um forte e tudo. E ali naquela região viviam muitas tribos indígenas. A gente tinha duas principais tribos, que eram os tamoios, eram mais conhecidos como tupinambás, e a gente tinha uma outra tribo também importante, que era rival ali dos tamoios, que eram os temiminós. Bom, os franceses eles tinham então aliança com os tamoios, e no ano de 1560, 5 anos depois que os franceses já estão ali naquela região, os portugueses resolvem atacar os franceses com a ajuda daquela tribo rival dos tamoios, os temiminós, e eles conseguem, né? E aí no ano de 1565 os portugueses, com o comando de Eustáquio de Sá, fundam a cidade do Rio de Janeiro, chamada de São Sebastião do Rio de Janeiro. E a história que o Mussa vai contar vai se passar justamente em 1567, então logo após a fundação do Rio de Janeiro. A história vai contar então o assassinato de Francisco da Costa, um serralheiro. Ele foi encontrado morto ali próximo ao Morro do Castelo, que fica hoje ali no centro do Rio de Janeiro. Quem encontrou ele foi um mestiço, um mameluco chamado Simão Bercó. E logo a gente vai descobrir mais pra frente, lendo, na verdade bem no início do livro a gente já sabe que o Simão Bercó vai então ser condenado por esse assassinato. Ele foi a primeira pessoa que encontrou o corpo. O Francisco da Costa tinha sido assassinado com 7 flechadas nas costas. E ele tinha desaparecido na sexta-feira à noite. Ele foi encontrado no sábado pela manhã. O Francisco da Costa era casado com a Jerônima Rodrigues. E logo a gente vai também saber que a Jerônima Rodrigues é um dos possíveis motivos pelo assassinato do Francisco. Isso porque naquela época a quantidade de mulheres era muito inferior à quantidade de homens que existiam naquela região. Então a gente tinha ali uma população de mais ou menos 400 pessoas, pouquíssimas mulheres consideradas boas para casar, que é uma coisa horrível de se falar, mas na época existiam sim índias, existiam escravas, mas as mulheres candidatas a serem esposas eram mínimas, e a Jerônima era uma mulher muito bonita, que também era considerada uma boa esposa. Então ela gerou ali diversas disputas entre os homens, e depois ela veio a se casar com Francisco da Costa. Outra coisa que a gente vai ficar sabendo também, à medida que a gente vai lendo o livro, é que algumas semanas antes de acontecer o assassinato, a Jerônima tinha desaparecido. Ela ficou desaparecida por cerca de 10 dias e ela voltou para a cidade como se estivesse tudo bem. Gerou um rebuliço e muita fofoca ali entre os moradores da cidade.
e o autor vai trazer ali diversas teorias do que poderia ter acontecido e como isso poderia ter influenciado o assassinato. A gente vai ter 10 suspeitos, que foram os suspeitos que foram arrolados no caso, e a gente vai acompanhar a motivação que cada um poderia ter tido, o que cada um estava fazendo no dia e no horário do assassinato, qual foram os depoimentos das testemunhas. E à medida que a gente vai lendo tudo isso, a gente também vai acompanhando um pouco sobre como era o misticismo que gerava ali na cidade, que estava ali na cidade, os canibalismos que aconteciam entre as tribos indígenas. A gente também vai acompanhar um pouco da história da pirataria, porque tinham muitos piratas. A gente está ali numa época que a navegação está muito em alta, né? O mundo inteiro está ali descobrindo outras regiões através da navegação. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais gostei na história, porque a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história ali daquela região do Rio de Janeiro. A gente está muito acostumado a ler sobre a história do Brasil, mas não exatamente sobre histórias específicas que aconteceram naquela região, sabe? Como que as cidades foram se criando, as pessoas que foram habitando aquela região. Então eu amei a história, foi um livro que me pegou do começo ao fim. Eu recomendo muito se você gosta de histórias policiais, se você gosta de livros que se passam ali num contexto histórico, eu acho que você vai gostar muito do livro. O Alberto Mussa escreve de uma forma muito envolvente. Foi meu primeiro contato com o autor e eu achei incrível o livro, recomendo demais para vocês, vale muito a pena ler. Eu já quero conhecer mais da obra dele, conhecer outros livros. Esse livro ainda estava disponível no Kindle Unlimited, então se você é assinante do Kindle Unlimited, vai lá e já aproveita para baixar e ler o livro. Eu vou deixar aqui embaixo o link também de compra para o livro na Amazon, que se você comprar por esse link, você me ajuda com uma pequena comissão. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero poder trazer mais vídeos logo aqui pro canal. Não quero deixar esse canal às moscas de novo, como eu já fiz algumas vezes. Mas enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.